pouco especial, porque convidaremos por videoconferência o maestro Leonardo Garcia Alarcón, que irá falar sobre como ele redescobriu uma obra-prima da ópera barroca, que chama O Palácio Encantato, que será também projetado no dia 21 aqui, pela primeira vez desde há 380 anos atrás, porque essa ópera foi redescoberta por ele. Então, ele vai palestrar sobre como ele redescobriu essa obra, sobre a própria obra, e a professora Laura será a monitora, né? como diz, enfim, vai fazer essa ligação entre ele lá na França e vocês aqui. Acho que isso. Não esqueci de nada, professora? Acho que não. Então, tá. Muito obrigada. E boa palestra, boa projeção. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo? Está tranquilo? Sim. Eu quero começar fazendo um registro pessoal, porque eu noto que essa é a minha primeira atividade presencial desde o início da pandemia. E isso me deixa muito emocionada de poder fazer isso justamente com uma obra que foi a primeira que me seduziu para o mundo da música vocal há muitas e muitas décadas atrás. E essa é a Traviata. Ela foi escrita por encomenda do Teatro La Fenice, de Veneza, um dos teatros mais importantes de lá, e foi concebida em 1852, no ano em que a peça de Alexandre Dumas, filho, A Dama das Camélias... eu perguntei se estavam me ouvindo. Vocês não estão sendo sinceros comigo. Sejam sinceros. Se vocês não ouvirem, protestem. Agora está melhor? Ok. Bom, eu posso gritar mais também, sabe? Aqui eu ouço um retorno aqui que parece que eu estou falando muito alto. Então, se vocês não ouvirem, falem. Então, em 1852, a peça de Alexandre Dumas, filho, foi encenada em Vaudeville, em Paris. Em julho daquele ano, o Verdi ainda não tinha escolhido o libreto e o tema da ópera que ele viria a escrever para o Teatro La Fenice. E ele havia se comprometido a produzir uma ópera. Ele já tinha escolhido o libretista, que era Francesco Maria Piave, que foi o libretista que escreveu com ele o parceiro de Hernani, Macbeth, o Rigoletto, e que viria a ser depois também parceiro dele na Força do Destino. Numa carta endereçada a Marzari, que era o presidente do Teatro La Fenice, Verdi escreveu o seguinte: se houvesse uma prima-dona de primeira classe em Veneza, eu logo teria pronto um tema incendiário, um tema que não seria um fracasso. Mas as coisas como são, devemos procurar por algo mais adequado e adaptável à situação. Esse assunto, que ele dizia ser incendiário e simples e cheio de amor, como ele escreveu em outra ocasião, era a história justamente da heroína de Alexandre Dumas, Marguerite Gautier. Verdi escreveu essa ópera sobre o libreto de Piave durante o outono e o inverno, entre os anos de 52 e 1853. Tanto ele como Piave haviam visto a produção da peça de Dumas em Paris e perceberam nela um assunto extremamente atual e, sim, incendiário, como ele falou. A trama era baseada na vida e na morte de uma jovem cortesã chamada Marie Duplessis, que era famosa em toda Paris. E ela tinha tido um breve caso amoroso com Dumas, que havia inspirado o romance dele, A Dama das Camélias, muito famoso, na vida e na morte dela, e depois transformou esse romance em peça teatral. 5 anos antes disso, quando Verdi chegou em Paris, em 1847, em junho, para participar de várias reuniões de negócios sobre projetos futuros, porque ele já era, então, um músico muito conhecido, Marie Duplessis, que havia nascido Alphonsine Marie Plessis, estava morta de tuberculose, assim como a nossa Traviata, já havia 3 meses. No entanto, a amante de longa data de Verdi, que veio a se tornar a segunda esposa dele, Giuseppina Strepponi, havia chegado a Paris uns 6 meses antes de Verdi. Portanto, quando ela chegou, Duplessis ainda estava viva. Será que
Strepponi, assim como Duplessis, que era fã ávida de teatro e ópera, será que ela chegou a ver ou mesmo a conhecer essa beldade tão notória? Caso positivo, será que ela contou a Verdi sobre isso? São perguntas que ficarão sem resposta. A gente não sabe disso, como a gente não sabe se Verdi e Strepponi, quando visitaram novamente Paris, nos primeiros meses de 52, logo antes dele compor a ópera, se eles teriam assistido a apresentação e a adaptação teatral igualmente bem-sucedida de Dumas, do próprio romance, que já estava em cartaz em Paris nesse momento. Agora, o que a gente sabe como certo é que, nesse período de final de 52 e início de 53, Verdi escreveu tanto o Trovador, a ópera Il Trovatore, como La Traviata, e esse marcou, evidentemente, um período muito ocupado da vida dele, e ele tinha menos tempo livre do que o normal para escrever cartas. Isso parece uma coisa maluca, mas a gente sabe, a pesquisa é feita através das cartas, dos registros de jornal, das memórias das pessoas que viveram na época. E um dos grandes meios dos musicólogos saberem o que acontecia na época era exatamente a correspondência dos grandes compositores. E como ele estava escrevendo 2 óperas ao mesmo tempo, isso deixava ele pouco tempo livre para essa atividade que era tão importante para nós. As óperas, de fato, estrearam com menos de 2 meses de intervalo. Uma em janeiro, a outra em março de 53. E, assim, por causa dessa escassez de correspondência, que é uma das fontes mais ricas para o pesquisador, como eu falei, nós não sabemos exatamente o que foi que levou Verdi a escolher o romance e a peça de Dumas para tema da Traviata. Muita gente especulou que o próprio relacionamento de Verdi com a Giuseppina Strepponi, cuja vida anterior ao seu romance com Verdi tinha sido tudo menos casta, pudesse ter causado ao compositor uma empatia especial com a heroína, que foi uma vítima da sociedade pequeno-burguesa, o que a própria morte da primeira esposa dele, que morreu muito jovem, aos 27 anos, teria dado a ele uma empatia especial por qualquer jovem vida que fosse ceifada tão cedo. E não há nenhuma dúvida de que Verdi usava a vida dele, a experiência pessoal dele nas obras dele. A gente sabe que quando ele era um compositor desconhecido, ele ficou muito doente. E a primeira esposa, Margherita, vendeu as joias dela todas para pagar o tratamento que era caro, os médicos dele. E na Traviata, como a gente sabe, a Violeta, que é a heroína, vende as joias dela para pagar as dívidas do Alfredo. Então, a gente sabe que isso é um eco do que aconteceu na própria vida do Verdi. A ligação de Verdi com a prima-dona, cantora importantíssima Strepponi, também não havia sido oficializada. E ele estava muito apaixonado por ela, ele se apaixonou por ela depois da morte da esposa. Essa ligação causou muito escândalo. Por onde ele ia, ele era muito famoso, as pessoas achavam um escândalo ele estar apaixonado por uma mulher que, afinal, era uma artista, portanto, não era membro da nobreza, e que tinha filhos ilegítimos, e tinha uma história de vida já, uma bagagem. E, além disso, Verdi e a Strepponi viveram juntos numa casa nas cercanias de Paris, uma casa de campo muito bonita, que em tudo relembra a casa de campo em que Violeta e Alfredo vão passar os momentos mais felizes deles. Então, a noção de que a história encontrasse uma ressonância na história da vida dele é certamente viável. Mas também é provável que Verdi, sendo um homem de teatro muito sagaz, muito experiente, independentemente da própria vivência dele, tivesse bem ciente de que a peça de Dumas, que havia sido um sucesso de escândalo impressionante na ousadia dela, valia a pena, não só porque retratava uma mulher tuberculosa, de má reputação, no palco, mas também por elevá-la ao status de heroína, o que então não era uma coisa comum. E certamente valia a pena apostar numa trama que já tinha sido aprovada pelo público. Nós sabemos que isso é muito comum, porque há um monte de remakes de filmes em que as pessoas apostam numa história que já teve sucesso. Também é plausível que Verdi se relacionasse com a escola de jovens escritores franceses, não apenas Dumas Filho, mas também Alfred de Musset e Georges Sand, que eram considerados pelos escritores da velha guarda literária defensores imorais
e hedonistas do amor livre. E esses eram amigos dele. O fato é que Verdi se considerava moralista. Ele escreveu isso várias vezes, declarou várias vezes que ele era muito moralista, e ele chegou a comentar numa carta que ele jamais poria no palco uma cortesã. Só que o que ele considerava altamente moral era exatamente a maneira hipócrita como os homens tratavam as cortesãs. E é isso que levou ele a escrever essa ópera. Para a gente, hoje, é muito fácil, mas muito fácil mesmo esquecer que a Traviata é uma história sobre uma prostituta, embora uma prostituta no topo da profissão. A prostituição é a base da ação da ópera, e mais importante do que isso, é a base da interação de todos os personagens. Praticamente todos os homens da ópera se relacionam com Violeta através da sua capacidade passada, presente ou futura para lhe proporcionar prazer sexual. Estranhamente, nós, o público, também somos, de certa forma, clientes da Violeta, porque a gente deriva uma satisfação voyeurística enquanto observamos a sua experiência de prazer e de dor. É claro que essa satisfação tem um preço, tanto para o público quanto para os clientes, mas é a própria Violeta, evidentemente, quem paga o preço mais alto. Fazer da prostituição e da sua inaceitabilidade para a sociedade burguesa a preocupação central da ópera também chama atenção para outro tema muito importante, que é o dinheiro. Então, vamos ver como. Na Traviata, o conceito do dinheiro como força destrutiva e corruptora é explorado em muitas facetas. Primeiro, porque a necessidade de obter dinheiro para a sobrevivência é, evidentemente, uma das principais, se não a principal motivação para Violeta ter escolhido a vida de cortesã. Segundo, que é o medo de uma vida de privação, que a princípio impede a Violeta de aceitar o amor de Alfredo. Terceiro, é a preocupação com o dote da filha e o seu potencial ganho pessoal com esse dote, e não o amor paternal, como ele fala tantas vezes, que levam Germont a persuadir Violeta a abandonar o Alfredo. Quarto, a raiva do Alfredo consigo mesmo, quando ele percebe que a Violeta o tem sustentado, quase como um homem sustenta uma prostituta, se volta para a fúria contra ela, quando ele descobre que ela o deixou para retornar ao barão riquíssimo. Quando ele lança o dinheiro sobre Violeta, vocês verão que há uma cena disso, dinheiro que ele acaba de ganhar no jogo, pode parecer que o Alfredo está pagando as dívidas dele com ela, mas o que ele realmente está fazendo é pagá-la por seus serviços sexuais. O que é tão chocante sobre essa cena é o fato de que o dinheiro transformou um amante em um cliente. E essa cena, sem tirar nem pôr, exatamente a mesma cena, vai ser retomada no filme de Baz Luhrmann. Eu não sei se vocês viram esse filme, Moulin Rouge, que é uma espécie de releitura moderna da Traviata. Não é à toa que Luhrmann refaz essa cena quase que exatamente igual. O entretenimento principal das festas é o jogo. A gente vê isso em várias cenas da Traviata. E o jogo gira, como a gente sabe, em torno de apostas com dinheiro. E as altas apostas são, de fato, um símbolo de status, porque só uma pessoa muito rica não se importa de perder uma fortuna no jogo. Eu sei disso muito bem, porque eu uma vez comprei um apartamento por um preço muito baixo, porque a dona do apartamento, que era minha amiga, tinha recebido esse apartamento do pai, que ganhou o apartamento num jogo de pôquer. Então, para uma pessoa que ganhou um apartamento num jogo de pôquer, esse apartamento é muito pouco valorizado. E também uma pessoa que pode ganhar um apartamento num jogo de pôquer pode perder um apartamento num jogo de pôquer. Isso não é para todos nós, evidentemente. Bom, numa carta que Verdi escreveu a Cesarino de Sanctis, que era amigo dele, no início de 1853, portanto, bem próxima à estreia da Traviata, ele escreveu: para Veneza, estou escrevendo La Dame aux Camélias, talvez a chame de Traviata. É um assunto contemporâneo. Outro compositor pode não querer fazê-lo, talvez por causa dos trajes, do período e de 1000 outros escrúpulos estranhos. Mas eu
estou fazendo isso com prazer total. Todo mundo gritou de horror quando sugeri pôr um corcunda no palco. Pois bem, eu fiquei feliz de compor o Rigoletto. A ópera que estreou no Teatro La Fenice, em 6 de março de 1853, foi realmente chamada de La Traviata, como ele falou, mas os trajes, o período e 1000 outros escrúpulos, como ele mencionou, acabaram, de fato, causando problemas. Apenas 3 semanas antes da estreia, Verdi ainda estava esperando que a polícia e os famosos censores de Veneza lhe permitissem apresentar a ópera em figurinos modernos, ou seja, contemporâneos a ele. Infelizmente, isso foi considerado muito chocante pelos censores e, para grande pesar de Verdi, a ação foi recuada cerca de 200 anos para o reinado de Luís XIV. Essa decisão parece tanto mais absurda para a gente à luz do fato de que, ao mesmo tempo, a peça de teatro estava sendo representada em trajes modernos no Teatro Apollo, que ficava em Campo San Luca, a pouquíssimos minutos do La Fenice. Dava para ir a pé de um para outro. Assim, La Fenice foi apresentada com cenários Luís XIV, como os jornais e os programas do dia mostram claramente. Além disso, ela foi apresentada no Teatro Gallo, no ano seguinte, com o mesmo cenário, os mesmos figurinos que haviam sido usados na estreia, um trabalho do cenógrafo veneziano Bertoja. Quando a Traviata chegou a Milão, em 10 de setembro de 56, 3 anos depois, ela foi encenada no Teatro Canobiana, novamente com a decoração Luís XIV. Os homens do elenco usavam todos longas perucas cacheadas, sedas brilhantes, brocados prateados e dourados, colarinhos e punhos de renda branca, meias de seda branca, calções balão na altura do joelho e aqueles sapatos com fivelas e franjas. Violeta e Anina usaram vestidos um pouco mais modernos no século XVIII, apesar do vestido de baile do primeiro ato usado por Violeta também sugeria uma época ainda anterior. O mais curioso de tudo isso é que durante um bom tempo se perpetuou a ideia de que a estreia tinha sido com figurinos contemporâneos, como Verdi desejara, e que esse fato teria sido um dos motivos do seu suposto fracasso. Vamos falar sobre isso. Acontece que havia um historiador francês chamado Arthur Pougin, que foi um dos primeiros biógrafos de Verdi, e ele se cometeu o erro original. Ele escreveu: com figurinos modernos, tão frios, tão tristes, tão monótonos. E aí, os outros escritores, que eram preguiçosos demais, ocupados demais, ou mesmo que confiavam demais na infalibilidade do Pougin, repetiram essa mesma frase e, assim, a verdade se perdeu durante um bom tempo. O que Verdi queria dizer quando ele descreveu a sua ópera como um assunto do nosso próprio tempo? E por que era tão importante para ele que ela fosse executada com figurino contemporâneo? Assim como Mozart, quando ele escolhe transformar Le Nozze di Figaro em uma ópera, essa era uma outra peça teatral transformada em ópera, e também uma peça polêmica, e também uma peça feita para ser executada com figurinos modernos, o que o Verdi queria aqui é que o público experimentasse os personagens e as suas emoções sem esse distanciamento profilático de uma época anterior. Foi a poderosa e desagradável experiência em primeira mão da hipocrisia da sociedade que havia inflamado tanto Alexandre Dumas quanto Verdi e que está inextricavelmente tecida na própria trama da Traviata. As convenções sociais podem ter mudado hoje, e a dupla moral da sociedade burguesa não mudou, e nem a hipocrisia, mesmo numa época que adora celebridade, que incentiva turismo sexual e que promove pornografia na internet. Mas a gente continua tendo essa moral dupla. O que Dumas e Verdi deixam muito claro é que generosidade não tem nada a ver com dinheiro. A compaixão instintiva que a Violeta sente por outros seres humanos e pela condição humana em geral está a anos-luz das ideias controladoras e controladas de Germont Pai sobre amor, sobre sexo, sobre comportamento correto. Embora ele mesmo possa
considerar muito aceitável fazer o uso dos serviços sexuais de uma prostituta, para Germont, assim como para a sociedade em geral, era completamente fora de questão entrar em um relacionamento sério com uma prostituta. Em todo caso, é inconcebível para ele que o amor de Violeta e Alfredo possa se basear em algo que não seja a paixão sexual. De início, acusando a Violeta de se interessar apenas pelo dinheiro do filho, ele persiste em subestimar o seu amor e a... Isso está em contraste direto com a Violeta, que se sacrifica abnegadamente e a própria felicidade dela a esse conceito idealizado de uma jovem, inocente, virgem, que ela não conhece e nunca irá conhecer. E por mais que Eros e Thanatos estejam no coração de quase todas as óperas, toda a ópera fala de amor e de morte, é significativo que um dos primeiros títulos de Verdi para a Traviata, descartado também novamente por causa da pressão dos censores, tenha sido amor e morte. Violeta Valéry é a encarnação viva de ambas as coisas, e como tal, o caráter dela chega quase a representar a própria forma de arte operística. É tão comum a gente pensar em ópera e pensar na Traviata, e em pensar em todas as outras personagens de tantas outras óperas como Traviatas, como Violetas. Uma coisa que surpreende a gente hoje é a gente imaginar que conheça remotamente a escrita, o cânone da escrita de Verdi, certamente identifica essas duas obras como criações dele. E ambas também refletem uma tendência inicial dele de confiar no tratamento do que se convencionou chamar o realejo Verdi, também conhecido como papá, porque era aquele acompanhamento de orquestra que fazia papá, 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 e acima disso, uma voz incrível cantando. Ambas as peças têm isso, a gente vai ver isso, inclusive, no exemplo que eu escolhi para mostrar para vocês. Mas as cores dessas duas partituras são extraordinariamente diferentes. Enquanto a paleta tonal do Trovatore é pintada muito mais em cores primárias, com pinceladas enormes, que se adequam perfeitamente ao quebra-pau da trama, porque é um quebra-pau, a Traviata é muito mais delicada e muito mais íntima. Além dos divertissements das corais, das festas da Flora, que era a amiga da Violeta, que foram criticadas por muitos por serem barulhentos e bregas demais. E aqui é muito curiosa essa crítica, porque a gente tem que lembrar que a Flora também é uma cortesã e que, evidentemente, que a música que ela escolhe é perfeitamente adequada a uma festa desse tipo, sendo oferecida àquele tipo de convidados. Mas, fora essas festas, a partitura, em geral, mostra uma escrita muito íntima, um refinamento crescente, que vai do início da ópera até o fim, e um fio notável de concentração dramática. Quando Verdi abre mão, em vários momentos ele faz isso, do formato padrão de ópera, que era um recitativo e uma área, e, eventualmente, um intermédio instrumental, que eram muito comuns nessa época, e ele usa a orquestra para fazer a ligação entre essas áreas, o que ele faz é criar uma sensação de uma melodia que flui constantemente, sem interrupção, como a própria vida. Os solos das vozes não são estanques, mas eles parecem sobressair desse tecido único, como se, no meio de uma multidão, uma câmara se aproximasse, mais ou menos totalmente de vista. Além disso, na Violeta, que é a heroína titular, ele cria o retrato mais sofisticado e psicologicamente complexo de qualquer uma das óperas dele até então. A contemporaneidade da escrita do Verdi é refletida primorosamente nessa caracterização tão bem feita pelo libretista Piave
e que justifica totalmente o uso de roupas da própria época dos autores. Ideia que será que, como a gente vai ver no exemplo que a Ópera na Tela nos trouxe, completamente respeitada pela montagem dessa produção de Roma. Além disso, como em toda história que procura a verossimilhança, todos os personagens dessa ópera são ambíguos e têm qualidades e defeitos em igual medida, pelo menos dentro do que se consideravam qualidades e defeitos no século XIX. A heroína, que afinal é uma moça de vida dissoluta, mas na verdade tem o melhor coração, o melhor caráter e a maior coragem de todos na ópera. O próprio Alfredo, que é capaz de um amor intenso, ingênuo, é capaz das maiores vilezas. Ele sente um amor tão grande que ele consegue desafiar todas as convenções sociais da época. Mas ele é incapaz de confiar na fidelidade e na honestidade da amada dele, porque ela é uma prostituta. Germont pai é um personagem muito dúbio, porque, evidentemente, ele é o vilão da ópera. Mas não é o vilão tradicional, completamente permeado pela maldade, aquele sujeito horrível que faz tudo errado. Muito antes, pelo contrário, ele é apresentado como um simples pai de família, de classe média alta, que está tentando cuidar da reputação e da felicidade dos filhos dele, ainda que isso traga à tona traços que são desprezíveis. Não é à toa que a música que cabe a Germont na ópera é aquela que contém a maior suavidade e a maior ternura. Os diálogos dele com Violeta são dos grandes momentos da ópera. Para mim, pessoalmente, acho que são o ponto alto da ópera. E são as melodias mais afetuosas, mais envolventes. Ele também é o primeiro a apontar a covardia e a indignidade do filho. E também é o primeiro a se arrepender e a voltar e a pedir desculpas. Tarde demais, a gente sabe, mas, afinal das contas, pedir desculpas não é fácil. Ainda mais desculpas de um homem rico a uma prostituta que está morrendo. Assim, apesar de ser Germont a alavanca que vai desencadear toda essa tragédia, ele tem a coragem de reconhecer o erro dele e a gente não consegue odiar ele totalmente. Quando acaba a ópera, a gente consegue se pôr na posição dele. Nesse sentido, o de escapar completamente de uma abordagem maniqueísta, a Traviata também é muito realista e mais do que eram as óperas neste momento. Verdi, afinal, está falando do mundo que ele conhecia. Eram pessoas perfeitamente respeitáveis, perfeitamente amorosas com as suas famílias, que, no entanto, condenavam jovens almas a uma vida de infelicidade e, frequentemente, a uma morte terrível. A maldade e a hipocrisia se manifestavam dentro do seio das melhores famílias e, principalmente, dentro do próprio meio dos habituais frequentadores da ópera, que se viam retratados nessa trama como se estivessem num espelho. Ele estava escrevendo para essas pessoas, vocês aí, ó, vocês são todos assim. Eu me lembro que o meu pai tinha muitos amigos que eram os intelectuais mais importantes do Brasil. E a gente conversava e eu sabia que muitos deles tinham uma coisa que era comum naquela época, que era uma garçonnière. A garçonnière era o apartamento em que você mantinha a tua amante. E você era casado com a pessoa com quem você ficava casado 50 anos e mantinha a amante do lado. Isso era totalmente normal. Não havia nenhuma surpresa de ninguém a respeito disso. Isso era o padrão. O meu pai é aquele esquisito que não tinha isso. Mas era uma esquisitice. As pessoas tinham isso como normal e eu me lembro disso. Não é tanto tempo assim, não é na época da Traviata, porque eu sou velha, mas eu não sou tão velha assim. A minha mãe me conta também que ela tinha um parente que tinha uma esposa e uma amante que morava num apartamento justo em frente. E quando ele levava um presente para a mulher e ela fazia mofa, dizia que não gostava do presente, ele dizia, você não quer? Não gostou? Então eu vou levar para a Regina aí na frente. Quer dizer, a coisa era completamente aberta. Isso era totalmente comum. Isso era piada na família, que ele fazia isso mesmo. Então, Verdi estava vivendo isso de maneira intensa. Esse era o meio dele. A maneira como a música dele vai transmitir essa reprovação desse standard duplo, desse padrão duplo de comportamento,
muito hábil. Ele vai combinar magistralmente as ambiguidades entre tonalidade maior e menor e as ambiguidades rítmicas. Frequentemente, ele vai escrever, por exemplo, uma valsa que é em 4. A gente sabe que as valsas normalmente são ternárias, mas a dele, ele escreve em 4, porque nada é o que parece. E ele vai também criar ambiguidades tímbricas, a gente vai ouvir isso, que vão se revelar na suavidade das cordas, que ao mesmo tempo são etéreas, são celestiais, mas também são ameaçadoras e perturbadoras. É também muito forte a igreja e a religião. Vai nada na terra pode salvá-la. Mas aí está implícito que o céu poderia, se quisesse, salvá-la, mas não quer. O destino dela está selado porque Deus é tão implacável quanto os homens que foram a causa da sua ruína. Nós estamos tão habituados a pensar em Verdi como um homem do século XIX que a gente não leva em conta a inteligência dele, que é totalmente século XXI, em se valer dos recursos musicais da época dele, mas também todos aqueles recursos mais manjados do século XVIII, como as convenções dos affects, por exemplo, que eram as atribuições de um caráter específico a cada tonalidade. E o simbolismo também do uso das cordas, dos sopros. O oboé, por exemplo, é frequentemente o reflexo da alma, o que era muito comum no século XVIII. E principalmente nessa ópera dos metais, que sempre vão aparecer nos momentos em que o destino bate à porta. Isso ainda é uma convenção utilizada na música de hoje. Bom, em relação aos mitos que cercam a Traviata, existem duas lendas muito comuns, as mais comuns sobre a Traviata. A primeira é que ela foi um fracasso na estreia. A segunda é que ela foi muito mal recebida por causa dos cenários e figurinos contemporâneos, como a gente já falou. A primeira dessas lendas surgiu no dia seguinte à estreia. A segunda foi criada em 1870, quando aquele escritor escreveu sobre ela. Mas a gente consegue destruir ambas essas lendas se a gente simplesmente olhar o que escreviam os jornais da época e os registros da época. Dá para destruir os dois mitos usando os dados que a gente tem de Veneza e de Milão, que sempre têm estado disponíveis, aliás. A gente só não tem olhado para eles. Enquanto Verdi estava trabalhando na partitura, ele recebeu mais referências sobre Fanny Salvini Donatelli, que era a soprano escalada para fazer a apresentação. Ele partiu para Veneza, preparado para o pior. Os ensaios começaram na última semana de fevereiro. Gente, eu estou falando os meses do ano, porque eu não sei se vocês se dão conta de quão pouco tempo é isso para uma ópera que estreia em março. Os ensaios começaram em fevereiro. Era muito, muito, muito pouco tempo. E ele chegou, se hospedou no Hotel Europa, no Gran Canale de Veneza, preocupadíssimo com os cantores. Não só com a Salvini Donatelli, que era a soprano principal, mas os cantores da ópera não tinham compreendido nem a peça direito, nem a música direito. Eles haviam ignorado todas as instruções dele, o que a gente chama de didascálias, que são as instruções que estão lá para como eles devem fazer e como devem se mexer. E eles tinham demonstrado pouquíssimo interesse no trabalho. A primeira apresentação realizou-se, como eu falei, em 6 de março de 53. E nos dias 7 e 9 de março, Verdi dispara um monte de cartas para os amigos. Ele escreve o seguinte para o pupilo e secretário dele, que se chamava Emanuele Muzio. Ele diz o seguinte: La Traviata, apresentada ontem à noite, foi um fiasco. É minha responsabilidade ou dos cantores? O tempo dirá. Bom, o tempo disse que a responsabilidade era dos cantores, né? A gente já sabe que não foi dele. Para Ricordi, o editor dele, ele diz o seguinte: sinto muito em lhe dar notícias tristes, mas não posso esconder a verdade. La Traviata foi um fiasco.
Vamos olhar para as causas. Essa é a história toda. Addio, addio. Ele era um pouco dramático, a gente está vendo. Para Lucardi, que era um escultor em Roma e que era amigo dele, ele escreve: foi um fiasco, um grande fiasco. Não sei de quem é a culpa, melhor não falar sobre isso. Não direi nada sobre a música e permita-me não dizer nada sobre os cantores. Dê essa notícia a Giacovacci, esse era o empresário do Teatro Apollo de Roma, para o qual iria depois da Traviata, e diga que essa é a minha resposta à sua última carta em que ele me perguntava sobre o elenco. Bom, o elenco. Certamente Verdi estava muito descontente com esse elenco, começando pela soprano Salvini Donatelli, que era rechonchuda demais para retratar uma heroína esquálida. Esse, aliás, continua a ser um dos grandes desafios de uma montagem da Traviata, porque a intérprete desse papel tem que ser linda, tem que ter uma voz deslumbrante, sedutora, tem que ser um símbolo sexual na primeira fase da ópera, e no último ato ela precisa aparecer muito doente, muito frágil, muito decadente, moribunda. Ainda por cima, se a gente quiser realismo, sem nenhuma gordofobia, ela tem que ser magra. Gente, eu não posso ser gordofóbica sendo gorda, mas uma pessoa que morre de tuberculose não está rosada e gorda. E isso é muito complicado. No papel de Germont, Verdi teve que lidar com um barítono que não tinha nem a voz adequada ao papel e nem interesse em fazer muito do magnífico papel que Verdi escreveu para ele. E é realmente magnífico, como eu disse, talvez o melhor e o mais lindo papel. A gente só pensa em Violeta, mas Germont é maravilhoso. Verdi sentiu que a primeira apresentação foi um desastre. E nos dias que seguiram, ele escreveu várias cartas irritadas e que eu já citei, insistindo que a estreia havia sido um desapontamento total, mas, se a gente julga pelos relatos contemporâneos, nem a imprensa, nem o público foram tão abertamente quando o segundo grande teatro de Veneza, que era o San Benedetto, prometeu apresentar a ópera como Verdi pretendia, ou seja, com trajes modernos, com um elenco completamente diferente e muito superior ao primeiro, e finalmente ela teve uma segunda produção, dessa vez triunfante, 14 meses depois dessa estreia um pouco azarada. E a partir daí a ópera ganhou ímpeto muito rapidamente, se espalhou pela Itália inteira. Ok? Voltou agora, né? Então, a partir disso, ela foi para o continente inteiro e depois, além do continente, ela recebeu uma grande aclamação e hoje em dia é uma das obras mais montadas no mundo todo, inclusive no Brasil. Vamos então olhar a realidade e a versão. Durante mais de um século, os relatos de Verdi foram aceitos como absolutamente inquestionáveis. Mas eis aqui os fatos. Imediatamente depois do prelúdio do primeiro ato, na estreia, o público começou a gritar por Verdi, que teve que subir ao palco mesmo antes das cortinas se abrirem. Ele foi chamado novamente depois do Brindisi, depois do dueto de Alfredo e Violeta, e não sei quantas outras vezes mais, sozinho e com a prima-donna ao final do primeiro ato. Quem escreveu isso foi Tommaso Locatelli, um famoso crítico de Veneza, que escrevia no jornal La Gazzetta Ufficiale di Venezia. Sobre a Salvini Donatelli, com quem Verdi estivera apreensivo e que ele estava muito desconfiado que não seria boa, o crítico disse que ela impressionou o público, que a inundou com aplausos. A crítica continua.
A música foi magnificamente tocada pela orquestra. Tão magnífica que o delicioso prelúdio do terceiro ato conseguiu e mereceu uma série de aclamações aos gritos. O público estava encantado pelas mais bonitas e vivas melodias escutadas há um bom tempo. Alguém que não vê a beleza de Undi quando le Venere, alguém que não se sinta tocado por aqueles piandi, que não são tocados ou cantados, mas que são sim falados pela orquestra. Alguém que não sinta o seu coração tremer com um suspiro musical de pietà grandio di me, alguém que não se sinta tocado por aqueles momentos, não tem direito de falar sobre música. Do lado da cobrança, e eles eram bons nisso, o crítico diz o seguinte: 3 coisas são necessárias para a arte da música: voz, voz e voz. E verdadeiramente Verdi criou algo bonito, ainda que não tenha tido um artista que o compreendesse e que pudesse desempenhar o que ele criou. Na noite passada, Verdi teve o azar de não ter tido as 3 coisas mencionadas acima. E todas as áreas que não foram cantadas por Madame Salvini e Donatelli foram perdidas, por assim dizer. Algumas das áreas de tenor e barítono ficaram abaixo da média. Di Provenza il Mar, que é um dos grandes sucessos da ópera, foi cantada da forma original inteira, que ficou longa demais. O próprio Verdi chegou à conclusão que precisava cortar um pouco. O tenor estava com a voz totalmente inadequada para a área dificílima que ele tinha que interpretar no início do segundo ato. Mas, além desses momentos que provocaram uma certa frieza no público, a apresentação foi razoavelmente bem. Não teve nenhum assobio, nenhum berro, nenhuma vaia. E a gente tem que lembrar que o público daquela época, na Itália, não tinha nenhum problema em mostrar o desagrado deles. De novo, citando a minha mãe, que nasceu na Itália, numa cidade do norte da Itália, havia um teatro de ópera importante e todo mundo ia à ópera. Todo mundo. Então, ela diz que os operários de obra, eles iam ainda com o macacão da obra lá, eles iam assistir à ópera. E muitos levavam o libreto na mão e alguns levavam a partitura. E que se os solistas não agradassem, eles vaiavam loucamente, jogavam tomate, jogavam ovo da plateia. Não havia nenhum respeito, nenhuma coisa cultural que impedisse alguém de se manifestar muito livremente, um pouco como a gente faz num jogo de futebol. As pessoas interrompiam as áreas, gritavam, batiam palmas, e os cantores tinham medo de ir para Fiume, que era a cidade dela, porque o pessoal era muito crítico, e esses operários eram bastante especialistas em ópera, eles tinham medo. Quer dizer, em Veneza, que era um local que tinha inúmeros teatros de ópera, onde mais se produziam óperas, você ter um público que não assovia, que não grita e que não joga tomate podre, isso não é um fracasso de jeito nenhum. Depois da estreia, a Traviata foi repetida mais 10 vezes nessa primeira temporada. Isso são só 4 representações a menos do que Rigoletto teve no ano anterior, em 51, e que Verdi considerou um sucesso. A gente nem precisa dizer que, hoje em dia, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, nenhuma ópera tem 10 récitas. Se tiver 10 récitas, isso é um sucesso tão incrível que a gente nem sabe o que dizer. Então, 10 récitas não é um fracasso. A provável explicação para essa discrepância é que Verdi registrou a reação dele mesmo a essa noite, e ele viu essa noite como um fiasco, mesmo que o público não tivesse considerado assim. Se a gente assumir que ele estava tentando criar uma coisa nova com a Traviata, dando forma a uma história pessoal, comovente, e transformando essa história numa peça musical coerente, fechada, então, realmente, a apresentação deixou muito a desejar em relação ao que ele pretendia e, sendo assim, certamente pareceu um fracasso para ele. Como disse o meu neto, eu já citei a minha avó, eu vou citar o meu neto, que tem 7 anos atualmente. Ele disse, quando era menor ainda, ele disse: por que a música na minha cabeça soa melhor do que quando eu toco no violino? Pois é, esse é um fenômeno que qualquer músico conhece. Na nossa cabeça é muito melhor. E Verdi certamente tinha
como ideal uma apresentação que não aconteceu. Agora, para terminar, eu quero comentar um pouquinho de que maneira que Verdi cria musicalmente o impacto dessa ópera, e eu vou pedir licença a vocês de ver, junto com vocês, o início da ópera. A abertura é a primeira coisa que a gente vai ver. A gente vai ver só um iniciozinho da abertura até a área do Brindisi. Então, hoje em dia, não há nenhuma dúvida para nenhum de nós de que essa ópera é uma joia perfeita. Nós não temos nenhuma das dúvidas de Verdi. E um dos traços geniais desse compositor e da genialidade dele, da percepção psicológica dele, acontece desde os primeiros compassos da ópera, desde o início dessa abertura. Se a gente pensar, a praxe da época é que a abertura servia para marcar o início da ação dramática e marcar o terreno propício à ação. Então, o público entrava muito ruidosamente, se acomodava nas cadeiras, as pessoas se cumprimentavam, comiam bala, conversavam, paqueravam a vizinha. E, por causa disso, as aberturas de ópera, em geral, começavam de maneira muito barulhenta, porque o compositor queria chamar a atenção da plateia e fazer a plateia se concentrar na cena que iria vir a seguir. Um pouco como aqueles toques no cinema, tem aquelas campainhas, primeiro uma, depois duas, depois três, que servem para chamar a atenção da gente, para a gente se focar na ação que iria acontecer na tela. Mas Verdi aqui abre mão desse procedimento. E quando ele abre mão disso, e começa de uma maneira quase sorrateira, ele consegue um feito que é notável, porque ele cria uma continuidade entre a vida real e a vida fictícia. O que ele vai fazer com essa abertura é inédito e é genial. Ele começa, como vocês vão ver, pianicíssimo, com cordas muito agudas, muito diáfanas, e é tão piano que a gente não percebe que a ópera começou. É muito razoável a gente imaginar que nas primeiras vezes em que a ópera foi tocada, as pessoas nem se davam conta de que a ópera tinha começado. E quando elas finalmente se apercebiam, elas já estavam dentro da cena, dentro da situação. E isso é uma maneira muito potente de dizer o que se passa aqui não é uma coisa em separado da vida real, é a própria vida real. Quando a gente começa a se dar conta, a gente já está vivendo a situação. Não tem começo, não tem limite. Não é uma peça separada da vida de vocês. Essas pessoas são reais, elas nos circundam, elas interagem conosco. Aqui existe uma mistura deliberada entre o palco e a plateia, entre a ficção e a vida real. E essa mistura era ousada, era provocadora. E para que a mágica pudesse acontecer por completo, é que Verdi insistiu tanto que os figurinos fossem da época dele. Porque ele não queria isso. Essa ideia de quebrar a quarta parede, por assim dizer, vai encontrar eco nessa montagem do Teatro de Ópera de Roma, que a gente vai ver aqui, que vai ser apresentada no Ópera na Tela, em que todos os espaços do próprio teatro, esvaziado dos espectadores aqui por causa da pandemia, vão virar a arena em que se desenrola a história. Esse prelúdio, essa abertura, é, de certa forma, uma representação musical da própria protagonista da história, da Violeta. A primeira sessão, essa que começa sem que a gente perceba que ela começou, é lenta, é apreensiva, ela tem acentos nas partes fracas da pulsação dos compassos. Os primeiros compassos são muito esparsamente orquestrados e são em si menor, que é uma tonalidade normalmente associada, desde o barroco, à crucificação. As frases que vão se fazer são cada vez mais curtas, e isso representa a própria respiração da Violeta, a respiração dela que se esvai e que é cada vez mais curta até o final da ópera. Os violinos são divididos, são muito cristalinos e, como muito comum também, conectados ao sentimento dela, eles refletem os sentimentos de Violeta. A tessitura, muito aguda, representa a alma feminina, e aqui também a gente pode ver a falta de chão, a falta de base.
a falta dos instrumentos mais graves, violoncelo, contrabaixo, que é como a vida de Violeta, que é cheia de ornamentos, cheio de beleza, mas não tem uma base sólida, é instável, é frágil. O andamento é lento, os acordes de sétima diminuta, movimentos em quarta paralela, é um som dissonante que enfraquece o som, que não tem uma resolução clara e que acentuam o tema que é chamado do tema da fragilidade, é o tema da Violeta. A ópera tem uma armadura de clave, uma indicação de qual vai ser a tonalidade, mas quando a gente ouve em outra tonalidade. E o próprio fato de que a clave que está lá é de Mi maior, que é uma tonalidade alegre, estável, mas o tema da Violeta se desenvolve na muito mais instável, muito mais dolorosa Si menor, como eu falei, a tonalidade da crucificação, é simbólico dessa dicotomia entre o vigor do amor que ela sente e a fragilidade da doença, as aparências da vida dela e a realidade. E a simbologia que é muito forte. A vida de luxo da Violeta é um simulacro que esconde uma realidade muito diferente. Aqui não há nenhuma cadência perfeita, ou seja, falta fechamento. Isso também enfatiza essa apresentação, que é fraca. Aí vai começar uma segunda sessão, vocês vão perceber claramente onde termina a primeira sessão e começa a segunda, que é uma melodia grandiosa, muito sonora, começa nos violinos, depois passa para os violoncelos, e aí começa uma dança, com aquele acompanhamento em um papá. Essa dança parece uma valsa, a gente ouve e a gente acha que é uma valsa, mas não é, porque ela é em 4. Esse tema vai ser usado depois na súplica de Violeta, quando ela diz, me ame, Alfredo, me ame tanto quanto eu te amo. E, ao contrário dessa pulsação ternária da valsa que a gente vai mencionar, ela tem 3 pulsações e um suspiro. 3 pulsações e um suspiro, quer dizer, é quaternária. De novo, aqui é a questão do simulacro. Tudo aquilo que parece, mas não é. Então, o contraste dessas 2 sessões, que são tão diferentes, retrata a dualidade da vida da Violeta, o contraste entre a vida que ela leva no meio das festas, do Fausto, e a doença que está consumindo ela. Também entre a reputação de frivolidade de que ela goza e a realidade de uma sensibilidade que é profunda, de um caráter que é generoso e refinado. Nessa versão que a gente vai ver aqui no Ópera na Tela, a escolha da direção artística foi cumprir o desejo do compositor, como eu falei, e eles situam visualmente a história no século XIX, com figurinos adequados para a época dele. Vocês vão poder ver que essa versão muito linda pega o fio dessa ideia do Verdi, que pretendia apagar justamente as fronteiras entre a vida e a arte. O teatro está vazio, não tem espectadores, por causa da pandemia, evidentemente. Mas o fato do teatro ser invadido pela história nos faz, de alguma maneira, mergulhar na trama, como se fôssemos penetras nesta festa que acontece aqui. A sensação de ver a orquestra no fosso, como vocês vão ver, com o maestro usando máscara, traz uma ideia de subversão, porque apesar dos esforços dos cantores para trazer o máximo de naturalidade à cena, ela nos relembra que estamos, sim, num teatro, assistindo uma ópera. A gente pode criar um paralelo com essa montagem que se espalha pelo teatro inteiro, usando as escadarias do teatro, os banheiros, o foyer, com a própria casa das cortesãs, em que havia uma vida real que acontecia longe dos olhos dos frequentadores, de maneira a garantir o cotidiano das moradoras, mas, ao mesmo tempo, se criava uma espécie de encenação de opulência, de prazer, para o entretenimento dos clientes de luxo. Ou seja, eles buscavam uma fuga da vida real numa espécie de ambiente das 1001 noites, mas esse ambiente era, para as moças, o local de trabalho e não o local de sonho. Assim, para nós, espectadores dessa ópera, a encenação providencia uma fuga de real, que é tão bem-vinda hoje, mas para os músicos envolvidos no projeto, esse mundo mágico é o seu dia a dia e o seu ganha-pão. Eu vou pedir ao Gabriel para mostrar para a gente a abertura e depois nós vamos parar antes do dueto, eu vou falar um pouquinho do dueto e depois a gente vai parar porque vocês vão ver essa ópera em seguida, com certeza.
Chega a ser um crime a gente cortar uma coisa dessas para falar, né? Mas, bom, me consola saber que daqui a pouco vocês vão poder ouvir toda a ópera sem ninguém deitando falação, e vai ser muito melhor, evidentemente. Eu estou interrompendo aqui porque eu quero falar um pouquinho da próxima área que a gente vai ouvir. A gente vai ouvir só um pedacinho mais, porque eu também não quero estragar o prazer de vocês terem o primeiro impacto. De maneira geral, a gente pode dizer que a área mais popular da ópera da Traviata é o Libiamo nei lieti calici, que vai vir agora, que é o que a gente vai ver no primeiro ato, que é também conhecida como a cena do brinde, e é frequentemente até confundida com a própria ópera pelos leigos, porque os trechos dessa área já foram utilizados em propaganda de shampoo, de carro, de banco, e foram totalmente absorvidos pela cultura popular televisionada. Eu vou tomar a liberdade de refrescar um pouco a nossa memória com relação a um pequeno resumo da ação que acontece nesse ponto, antes de a gente ouvir essa área. O ambiente que a gente tem aqui é o salão da casa parisiense da Violeta. Depois desse belo prelúdio que sugere a tragédia iminente que tem por trás dessa festa tão ruidosa, a cena vai revelar a festa que é alegre, que é sofisticada, rica. Violeta cumprimenta os retardatários, que incluem a amiga dela, Flora, e o acompanhante, que é o Marquês d'Aubigny. Outro amigo, Gaston, apresenta um recém-chegado, que é o Alfredo Germont. Gaston diz para Violeta que Alfredo só faz pensar nela desde que a viu, e que, recentemente, quando ela estava enferma, ele vinha todos os dias pedir notícias sobre o estado de saúde dela. Tocada por essa preocupação, Violeta observa ao amante protetor da época, o Barão Dufour, e diz que isso é muito mais do que você tem feito. Ela se junta a Gaston e persuade o Alfredo, muito relutante, a entreter o grupo com uma canção. E, muito afortunadamente, ele é um tenor lírico e ele brinda todo mundo com elogio ao amor, e vai ser acompanhado pela Violeta e todo o grupo, que, por sua vez, brindam ao vinho e ao prazer. A ideia de usar os convidados da festa como coro, que a gente vai ver aqui, depois se torna muito comum, é, ao mesmo tempo, muito simples, muito efetiva também. E também, como em boa tragédia grega, esse coro tem uma função dramática que pontua e comenta a ação. Esse coro também tem o peso inevitável da opinião pública, condena ou aclama. Ninguém tem o direito de viver uma história de amor privada, íntima. Todos aqui estão sempre sob o crivo do julgamento dos outros, sob as lentes dos paparazzi, sob o olhar reprovador dos vizinhos, dos seus pares, da família. E é isso que o coro vai simbolizar aqui. Os outros, a opinião dos outros. Aqui, no primeiro encontro, Alfredo e Violeta mostram as diferentes visões que eles têm da vida, cada qual tentando convencer o outro do seu ponto de vista. O texto diz o seguinte, o Alfredo diz: bebamos, bebamos nos alegres cálices em que a beleza floresce, as horas se perdem embriagadas com volúpia. Bebamos ao doce sussurro que o amor provoca e que faz esses olhos irem direto ao coração. Bebamos ao amor nas taças que fazem nossos beijos serem mais ardentes. E todos repetem isso, bebamos ao amor nas taças
que fazem nossos beijos serem mais ardentes, Violeta diz: com vocês eu saberei dividir esse tempo de alegria. Tudo é loucura no mundo quando não há prazer. Aproveitemos, pois fugaz e rápida é a alegria do amor. É uma flor que nasce e que morre sem que se possa controlar. Aproveitemos, pois uma sedutora voz se revela a nos alegrar. Ou seja, ela nunca pôde aproveitar o amor, só o prazer. Vamos aproveitar a taça e o canto e os sorrisos que embelezam a noite. Neste paraíso, o amanhecer do novo dia vai nos encontrar. E o coro de Violeta: a vida está na farra. A vida dela está sempre na farra. Vamos ouvir esse dueto. E vamos por último, e depois a gente acaba essa palestra. Eu só quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos da música. A orquestra vai entrar com acordes dissonantes. A dissonância era reconhecida pelo público aqui como prenúncio de desgraça. E a gente sabe que a gente está numa festa. E a consonância vai vir a seguir. Ela representa a paz, a tranquilidade, mas não adianta mais, porque a dissonância já havia introduzido a noção de intranquilidade. A gente vê aqui no início dessa área aquele ritmo verdiano característico de que eu falei, que é o papá, em que a voz vai flutuar por cima do acompanhamento orquestral. A orquestra introduz o tema da música que Alfredo vai cantar e deixa esse tema incompleto. A gente vai ver isso, é muito claro de perceber. Isso é, ao mesmo tempo, uma representação da expectativa de Violeta em relação a essa nova pessoa, que ela não sabe como será, portanto, não pode ser completa, mas também, de certa maneira, mostra a inexperiência do Alfredo, a ingenuidade dele, a falta de importância dele na hierarquia do tecido social da época. Ele ainda é um anônimo sem cacife para propor por si próprio os temas que vão ser desenvolvidos na festa. É a orquestra, ou seja, é a sociedade que ainda dita os parâmetros, seja os musicais, seja os sociais. A gente tem que lembrar também que essa figura do Alfredo, o próprio fato de ser um homem que se apaixona por uma prostituta, mostra que ele é totalmente inexperiente. Nenhum homem, aspas, de verdade, se apaixona por uma cortesã. Isso só acontece porque ele não tem experiência nenhuma. A Violeta, ao contrário, tem muita experiência e tem controle da situação. Ela está no ambiente dela. Então, o Alfredo canta uma música que é um brinde ao amor, mas ela vai usar essa mesma melodia dele para brindar ao prazer, que é a única coisa que ela acha que as pessoas podem ter. É como se ela estivesse parodiando o que ele fala. Ele fala do amor e ela retorna com prazer. E porque a voz dela é mais aguda e mais dominante, a gente vê bem aqui quem é que está no comando da situação. Quem manda aqui na festa é ela e não ele. Na versão que a gente vai ver, os cantores enfatizam essa relação, estando ele bem mais discreto do que ela, e ela bem mais exuberante nesse momento, flertando com todos os homens reunidos na festa em torno dela. O coro segue o que ela diz. É como se a licença para eles se expressarem viesse dela. Ela comanda esse grupo de amigos, ela comanda a festa, de fato. Alfredo vai usar frases mais simples e ela ornamenta mais o que ele diz. Mas, a partir de certo ponto, ele se apossa da expressividade do dueto e eles acabam ambos em pé de igualdade, social e musicalmente. Gabriel, põe para a gente ver. Fuggeva l'ora, si ne via voluta
sta, ripiange i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Ripiamo amore, amor suoi calici più cali baci avrà. Tra voi saprò dividere il demonio giocondo. Tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non è piacer. Godiamo fugaci rapido il gaudio dell'amore, è un fior che nasce e muore, e più si può godere. Ti invito un verbo cento la vita nel repudio, Quando non sami ancora, vedete che l'ignoro. è il mio destin così. Odiamo la tazza e copri con l'amore quella Elisa. In questo paradiso ne sopra il mondo. Bom, todos nós sabemos o que acontece nessa história. Eu não tive aqui medo de dar um spoiler para vocês, porque afinal não há quem não saiba o final. A intenção que eu tinha era mesmo atiçar a curiosidade de vocês por essa produção que é tão bonita e que vai ser mostrada daqui a pouquinho aqui no Ópera na Tela, e eu espero ter sido bem-sucedida nisso. Muito obrigada.